para vocês aceitarem ou não, acho que não. Então vamos lá. Nossa aula também para não ser muito demorada. Então quem tiver alguma dúvida, eu vou tentar ficar de olho aqui no chat, mas quem quiser pode abrir o microfone também para fazer. Então o primeiro passo é posicionar a amostra ali no microscópio. Isso é uma coisa que quando a gente tiver a oportunidade eu vou mostrar. Lembrar que o nosso microscópio é um microscópio invertido, então tem algumas características para a gente colocar a amostra ali. Em seguida, uma das coisas primeiras aqui, por exemplo, é escolher a objetiva que nós vamos usar. Então a gente sempre começa por objetivas de menor aumento e principalmente que não tem a imersão. Então, a gente sempre acha a amostra, o posicionamento, com o objetivo aqui é que a gente só tem de 10 e 20 vezes. Normalmente aqui eu já coloco na de 20 vezes para fazer essa localização. E aí eu faço isso via ocular. Então eu vou aqui na aba ocular, clico em online, e aí vai, então, se eu tiver offline, vocês se lembram dessa seta aqui que ele mostra se a luz está ligada ou não. Então aqui não tem luz ali, eu não consigo enxergar na ocular, então eu tenho que vir clicar em online e colocar campo claro. Às vezes isso aqui não está marcado, que é um tipo de imagem. Lembrar que ele também tem aqui a forma de fluorescência tradicional, sem ser via confocal, fluorescência de campo amplo. Mas posicionamento da amostra a gente sempre faz via campo claro. Então aqui eu vou lá na ocular do microscópio e faço tanto o ajuste lateral em XY, posicionando a amostra, quanto o ajuste de foco em Z. Uma vez feito isso, então eu posso aqui offline e aí a gente vai para a parte confocal de fato. E aí entram os detalhes da amostra. A minha amostra tem que tipo de marcador, que tipo de molécula fluorescente? É a molécula que absorve em quais desses comprimentos de onda aqui? Não sei se todo mundo consegue ver onde eu estou passando o mouse aqui. São os lasers que nós temos. Então, a molécula que eu vou estudar, que vai estar aí na minha cultura de células, que vai estar no meu polímero, que vai estar na minha biomassa, essa molécula fluorescente ela tem que ter absorção num desses comprimentos de onda que a gente tem laser para isso. Então, só lembrando, alguns comprimentos de onda muito no ultravioleta a gente não tem como excitar de forma linear, e comprimentos de onda também muito no infravermelho também não temos como excitar. Nossa máxima excitação está em 633 nanômetros. Então, dado o marcador, a molécula fluorescente, eu vou escolher o laser para excitar. Então, esse é um passo importante. Depois disso, eu vou escolher aonde eu vou fazer a coleta. Então, eu tenho que saber aonde é a emissão da minha molécula. Então, aqui eu vou de novo fazer o exemplo, onde eu vou excitar em 405 e vou coletar em duas regiões, porque eu estou supondo que a minha molécula tenha fluorescência aqui nessa região e uma outra parte de fluorescência nessa outra região. Mas isso, reforço de novo, vai depender de molécula para molécula, aonde eu vou fazer a excitação e aonde eu vou fazer a coleta, certo? E aqui eu estou fazendo a coleta no modo canal. Então, eu estou no modo LSM, modo canal. Então, o que significa modo canal? Que eu estou integrando toda a emissão nesse intervalo aqui que eu estou colocando. Não sei se todo mundo é, porque eu estou pelo celular, parece pequeno. Espero que você esteja no computador aí consiga ver grande aqui. E isso eu posso, então, tem esse erro, mas eu posso escolher aqui a região onde eu vou fazer a integração desse determinado canal. Então, aqui, por exemplo, eu estou integrando de 415 a 1549. A amostra, Letícia,
De novo, eu estou usando uma lâmina corada de pele com corante HE. Então, eu acho que já até ouviu falar que a gente tem essas lâminas coradas de HE. Então, é essa que eu estou usando. Depois, no final, talvez eu possa, com a câmera do meu celular, mostrar para vocês. Mas essa é uma molécula, uma lâmina já preparada aqui que nós usamos para testar o microscópio. Então, é o que a gente faz. Escolhe a excitação e escolhe aonde vai fazer a coleta. Aqui eu estou usando uma ferramenta que eu acho que eu não comentei muito, mas é de pegar a luz que passa pela amostra. Então, aqui, de novo, temos esse diagrama que mostra. Então, o laser 405 é um laser que ele considera como invisible. Então, ele vem aqui, tem o espelho. Então, a outra coisa importante, depois que escolheu o laser, escolheu a detecção, é escolher o espelho que vai fazer a reflexão para a amostra. Então, aqui é onde nós temos a amostra. Então, está a stage e o focus aqui. E aí ele tem a possibilidade de fazer uma detecção de luz transmitida. Então, aqui o que ele chama de TPMT é um detector, né, a PMT, que eu acho que o Chico comentou com vocês, uma fotomultiplicadora, e ela vai pegar a luz transmitida. Então, ela vai simular como se fosse uma imagem de campo claro. Então, não é fluorescência, é simplesmente o quanto de luz está atravessando pela amostra. Então, aonde a gente tem claro, luz, bastante luz, significa que a amostra é transparente. Aonde tem escuro, significa que a amostra é menos transparente à luz, porque eu estou pegando essa luz transmitida pelo laser. E aí depois a luz de fluorescência que volta, a gente está coletando, então, nesses dois canais aqui, como eu já tinha dito. A forma fácil de fazer isso, se você tiver marcadores comerciais, é vir aqui e adicionar os marcadores comerciais que, por um acaso, você tenha. Mas, se for uma molécula específica, e um determinado polímero, ou algum fotossensibilizador, onde você não tem a fluorescência dela, você tem que fazer esse passo aqui manualmente, certo? E aí, o que a gente tem que fazer agora é escolher os ganhos, alguns ganhos iniciais aqui, para o canal 1, para o canal 2, que são essas regiões, e agora para essa luz transmitida. E também alguma porcentagem aqui de laser. Então, eu vou colocar em live. Então, não sei se vocês ouvem o barulho. Então, agora o microscópio aqui, ele está fazendo a varredura. Então, se eu mexo em XY aqui, não sei se todo mundo consegue ver, mas a minha tela ali, ela está se alterando, certo? Eu perdi a tela aqui, tá ali. Então, tá aqui. E aí, como que eu sei se a quantidade de laser que eu estou usando e a quantidade de fotomultiplicador que eu estou usando está correta? Eu venho aqui, se você clicar aqui, ó, ele vai ter o Range Indicator. Além das cores falsas, ele tem aqui, uma posição especial que indica se o que eu estou usando está na proporção certa. Então, lembrem-se que vermelho é saturado, azul é pouca luz e cinza é a condição adequada. Então, se eu venho aqui e diminuo o ganho do canal 1, não sei se todo mundo viu, ó, estou mexendo aqui. Então, se eu deixo muito baixo o canal 1, ele fica tudo azul, significa pouca luz. Se eu aumento muito, ficou vermelho, vocês viram lá. Então, eu tenho que chegar aqui num valor onde tudo fica cinza, certo? A mesma coisa com o canal 2. Só que o canal 2, vocês estão observando que ele tem uma variação muito grande de intensidade entre o ponto mínimo e o ponto máximo.
Então, às vezes, é difícil escolher aqui, como foi no canal 1 ponto de ganho de fotomultiplicador onde fica todo mundo cinza. Vocês estão observando, é por isso que a gente faz esse exemplo aqui, ó, que se eu deixo, não saturo uma determinada região, deixa eu só mostrar ela aqui, ó. Então, agora eu só estou mostrando o canal 2. Então, aqui eu só mostro o canal 1. Não sei se vocês conseguem ver aqui que ele fica com cinza mais escuro. Então, eu vou lá e escolho o ganho ou o ajuste do laser. O ideal é deixar o laser não muito alto e aí trabalhando aqui com a fotomultiplicadora, com o ganho dela. Então, nesse caso aqui do canal 1, aqui tá bom, tá tudo em cinza. Aí, no caso do canal 2, ó, ele tem uma parte em cinza e uma parte em azul ainda. Eu tenho que tirar essa parte em azul, que ela está com um sinal muito baixo. Só que se eu começo a aumentar, tirar o azul, vocês estão observando que vai ter uma região que fica em vermelho. Por quê? Porque essa discrepância de intensidade é grande. E como que a gente resolve isso, então? Você tem que escolher um meio termo. Vai depender do que você quer mostrar. Eu quero mostrar mais essa região aqui, que agora está baixa. Então, você vai e aumenta. Só que você já vai estar ciente de que as regiões em vermelho, elas vão estar saturadas. Então, pode ser que numa amostra aconteça isso, que vocês tenham uma variação grande de intensidade de fluorescência, vocês não consigam deixar tudo cinza, como a gente deixou aqui no canal 1. Então, vai ficar a região ou saturada ou com a luz, com uma intensidade muito baixa de luz. Então, isso é uma característica da amostra. E aqui a luz transmitida é a mesma coisa. Então, aqui não é fluorescência, é apenas o sinal da luz transmitida. Ó, agora aqui eu estou ajustando o foco. Não sei se todo mundo consegue perceber isso, mas por aqui eu vou lá e deixo exatamente no foco. Então, escolhi o laser, escolhi a região onde eu vou detectar, coloquei os espelhos corretos, ajustei laser e ajustei intensidades da fotomultiplicadora. Lembrar que as cores que eu coloco quando eu estou no modo por canal são cores falsas. Eu posso simplesmente escolher a cor que eu quiser. A única convenção é que normalmente a gente coloca uma cor próxima da cor que eu estou aqui integrando. Mas isso não é a regra totalmente seguida aí. E aí, o que a gente faz depois? Escolhe os parâmetros, eu acho que o Chico já falou um pouco disso e tudo mais, que são quanto tempo eu vou ficar em cada pixel. Então, aqui eu vou ficar 1,58 microsegundos. Isso eu posso ficar menos ou mais tempo. E isso muda a quantidade de sinal que eu vou coletar daquele pixel. E a outra coisa é a resolução. Então, aqui o meu campo de visão, como eu estou na objetiva de 20 vezes, é sempre esse 424.7 por 424.7. E aí o que eu posso fazer é dividi-lo em um determinado número de pixels. Por exemplo, 128 por 128. Aí o tamanho de cada pixel, então, vai ser 3,33. Agora, se eu dividir essa área aqui por 256, meu pixel vai ficando menor. Se eu dividir de novo, vai ficando menor. Vocês veem que até muda aqui o tamanho da imagem, mas muda pouco. Ele se ajusta ali dependendo dessa resolução. Então, uma resolução típica aí, a gente sempre coloca da ordem de meio micron, que é a resolução que a gente tem ótica, né? Se lembrar lá, é lambda dividido por 2 vezes a abertura numérica.
Então, não adianta a gente ficar ali sobrescrevendo pixel, em termos espaciais, que a gente não vai ganhar muito em resolução. Então, aqui é onde eu seto essa parte. Então, tem o tamanho do pixel, e aí aqui uma parte de média, que normalmente a gente deixa ele sempre fazendo 2 médias por linha, mas isso dependendo da amostra, se ela for muito ruidosa, a gente pode aumentar essa média. Se ela tiver muito pouco sinal, a gente usa, em vez de fazer uma média, fazer uma soma. São alguns detalhes aqui, que aí é muito particular de amostra para amostra. No geral, a gente deixa esse tipo de configuração aqui. Em torno de 3 microsegundos em cada pixel, vai levar 15 segundos e meio, e a resolução aqui de 0,42 micros. E aí eu vou aqui e faço snap. Então, aqui vocês estão vendo embaixo que ele está adquirindo a imagem, aqui então estou fazendo a varredura, e ali a minha imagem está sendo construída. Eu posso mostrar só a luz transmitida. Deixa eu ver se eu consigo diminuir esse... só para essa imagem ficar maior. Aqui. Então, aqui está a imagem. Eu posso só mostrar a luz transmitida. Aqui, então, luz transmitida, só a fluorescência naquela região e só a fluorescência ou a fluorescência nas 2 regiões que eu coletei. Certo? Então, eu escolho aqui o que eu vou colocar. Certo? Aqui, só para mostrar, então ele dá uma visão 2D, onde eu posso escolher quais canais eu vou mostrar com a luz transmitida ou não. Posso fazer um pós-processamento de imagem. De repente, eu quero realçar determinada estrutura. Então, isso aqui é meio que fazer aí, na linguagem, um Photoshop na imagem. Não sei se vocês conseguem ver ali que quando eu mexo, eu realço mais o vermelho. Isso eu posso fazer depois. Se eu cheguei à conclusão, eu deveria ter aumentado o ganho do vermelho para fazer determinada coisa, mas não fiz. Aí você pode vir aqui fazer isso depois, né? Dependendo da imagem que você tiver, você pode fazer esse pós-processamento. Aqui também, com a luz transmitida, a gente pode fazer algum ajuste nela e aí sobrepor. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui é a epiderme da pele, aqui cada pontinho, não sei se no monitor aí vai dar para ver, mas a gente consegue ver as células dessa lâmina. Então, é o que a gente, se for aqui em 2D, a gente tem esse recurso aqui que ele chama de display. O player não tem aqui, eu vou falar daqui a pouco, e o overlay são aquelas coisas que a gente comentou, de colocar barra de escala, de colocar alguma informação de texto, e assim por diante. O histograma, então ele mostra o histograma de cada canal. Eu não vou entrar em detalhes disso, mas é uma forma de se analisar a imagem, processamento de imagem. Aqui, colocalização também é uma ferramenta mais avançada, mas por exemplo, para quem trabalha com células, quer saber, meu fotossensibilizador ou o meu medicamento fluorescente, né, ele precisa ser fluorescente. Ele está ligado na mitocôndria, ele está ligado no núcleo, ele está ligado no retículo endoplasmático, ele está ligado no lisossomo. E aí, se você marca essas organelas celulares, você pode fazer uma colocalização da molécula que você tem com esses marcadores de cada organela celular. Então, aqui ele dá parâmetros que quantificam essa colocalização. O profile é simplesmente traçar uma linha aqui
ele vai dar o perfil de emissão, né? Então aqui é distância, aqui é intensidade. Aqui são outras ferramentas não tão importantes para o momento, e aqui é a barra de informação, onde eu tenho quais foram os parâmetros que eu usei para fazer essa imagem. Certo? Então esse aqui foi o geral para a gente fazer uma imagem por canal. Alguma dúvida? Pergunta? Eu sei que eu fui meio rápido, mas eu acho que quando vocês estiverem aqui colocando a mão na massa, talvez isso fique mais claro. É só de novo para ter uma noção. Vamos agora então fazer uma imagem, em vez do modo canal, no modo Lambda Mode. O que vai acontecer então? Eu não vou jogar mais a minha fluorescência num único detector ou em 2 detectores. Eu vou jogar num array, num conjunto de detectores. Aqui a gente tem 32 detectores. E o que isso vai fazer? Vai fazer com que de cada pixel, de cada ponto aqui, eu jogue a fluorescência para esse arranjo de detectores. E de cada pixel, então, eu vou ter o espectro de fluorescência. Então, aqui eu vou deixar tudo como antes. Só vou conferir o ganho da fotomultiplicadora aqui, como vai estar. Então, eu vou mudar. Então, eu vou dar live aqui de novo. Então, está aqui agora o meu... a minha fluorescência emitida. Aqui não é mais cor falsa. Aqui essa cor que ele está mostrando aqui para a gente é uma cor que ele está simulando baseado no espectro que a gente tem. E o espectro a gente obtém da seguinte forma. Eu venho aqui e coloco, então, num determinado pixel. Vocês estão vendo que aqui eu tenho comprimento de onda, não sei se todo mundo consegue enxergar, e aqui intensidade. Então, intensidade por comprimento de onda. Então, eu mudo esse meu ponto aqui, vocês estão vendo esse vermelho que eu estou mudando. Então, eu estou vendo de cada pixel qual é o espectro. Então, a hora que eu vou nessa região mais amarelada, esse é o espectro de emissão dela. Se eu vou aqui numa outra região, muda o espectro. Então, eu posso ir fazer um mapeamento do meu espectro de fluorescência em cada ponto. E aí, essa cor que ele está me dando, em cada pixel, ele faz baseado nesse espectro que ele está produzindo aqui. Então, no modo Lambda Mode, no modo espectral, não é mais cor falsa, certo? E aí, uma outra coisa que muda é que aqui a gente não tem mais aquela ferramenta que nos ajuda a escolher a intensidade. Então, aqui eu tenho que ir olhando a minha amostra e colocando o valor aqui de ganho que eu quero. Vocês estão vendo, ó, que se eu jogo para 0, não fica mais azul. Mesmo aqui, ó, eu não tenho mais aquela possibilidade de escolher qual é a minha cor. Deixa eu ver até, ó, mesmo eu mudando aqui em Range Indicator, ele não fica azul. Estão vendo? Ele até mostra aqui, mas ele não fica azul quando eu tenho pouca luz, como era lá, e não fica vermelho. Na verdade, ele até ficou ao contrário ali, né? Ele ficou azul quando eu tenho muita luz. Isso é porque ele está pegando um pouco do laser. Então, o ajuste aqui de ganho e de laser no modo espectral tem que ser no feeling aqui do microscopista. Certo? Aí, uma vez que eu escolhi qual é o meu ganho e o meu laser, eu vou lá, paro e faço o snap. Eu vou lá e faço naquelas condições que aí eu já tinha deixado aqui acertado. Então, 1024 por 1024, o pixel size é o mesmo e também a minha velocidade. Então, aqui é onde ele dá a minha imagem. Então, essa daqui é a imagem espectral dessa amostra, essa cor aqui sendo a cor
que ele tira a partir do espectro. Aqui no Gallery, ele vai mostrar, vocês se lembram que eu falei que tinham 32 canais. Ele vai mostrar região por região. Cada canal aqui tem uma resolução de 8 nanômetros. Seja para quem já trabalhou com fluorímetro, um equipamento assim, você sabe que você pode coletar a fluorescência com uma determinada resolução. Então aqui, a minha resolução entre um pixel e outro, em termos espectrais, é de 8 nanômetros. E aí aqui ele está mostrando, então, cada uma dessas regiões que ele coleta, da onde, então, de cada pixel a gente pode tirar o espectro, certo? Então isso aqui também é muito importante, se eu quiser saber se a minha molécula fluorescente ela está mudando, dependendo da interação que ela tenha com uma determinada região, certo? Então aqui eu posso fazer esse mapeamento. Eu não necessariamente posso ir só pixel a pixel, eu posso fazer uma região, tá vendo? Não sei se todo mundo viu, mas eu fiz um quadrado aqui em verde, que foi nessa região aqui, ó. Então aqui ele vai fazer uma média de todos esses pixels dentro desse quadrado e vai me dar o espectro médio. E aí eu coleto naquela região. Uma ferramenta útil que ele dá para quem gosta depois de plotar isso no Origin, vocês viram que eu cliquei ali em Table, então eu tenho o comprimento de onda aqui de emissão da região 1, que é o pontinho, e da região... Eu posso... Opa, tocou meu telefone aqui. Eu posso fazer isso e depois plotar isso no Origin e tudo mais. Então, você está vendo aqui, eu clico em Table, ele mostra a tabela. Essa daqui é uma ferramenta, gente, que tem um monte de detalhes, onde dá para normalizar, dá para, por exemplo, só falar uma coisa aqui, dado que você conhece o espectro, você tem um espectro de um determinado polímero fluorescente, alguma coisa assim. Você pode vir aqui e carregar esse espectro e aí depois fazer com que esse programa busque aonde você tem essa determinada emissão. E assim por diante. Então, você também pode salvar esse espectro. Você pode dizer que você sabe que tem 2 moléculas aqui, e aí você quer ou 2 ou 3, e aí fazer ele buscar aonde você tem uma molécula, aonde você tem outra. Então, é uma ferramenta aqui dessa parte espectral boa, que aí vai depender de cada caso, quem por um acaso quer trabalhar aqui, a gente pode discutir. Eu também não sei tudo sobre essa ferramenta, mas ela é muito útil para quando a gente quer ver aqui detalhes de mudança espectral da nossa amostra fluorescente. Mas aqui, então, como a gente faz uma aquisição via espectral. Certo? Alguma dúvida? Bom, pessoal, agora eu vou fazer vou usar uma outra ferramenta aqui, que é fazer uma imagem 3D. Então, eu vou começar agora a gente passar por algumas dessas ferramentas aqui, não todas, mas por exemplo, fazer o Z-Stack. Então, vocês viram que a hora que eu clico aqui, Z-Stack abriu mais uma abinha azul aqui embaixo. Então, Z-Stack. O que significa Z-Stack? Porque até agora, até o momento, a gente não fez nenhuma imagem 3D, né? Vocês ouviram aí, faz imagem 3D. E essa imagem 3D é feita aqui nessa ferramenta Z-Stack. E aí, como que ela funciona? Primeiro que ela não funciona tão bem no modo espectral. Então, eu vou ter que voltar aqui para o modo por canal. E aí, para facilitar, eu vou tirar essa luz transmitida e vou deixar só esses 2 canais aqui, certo? Mas isso vai depender. Se você tem um determinado marcador,
você escolheu tudo certinho lá em cima. Para fazer a imagem 3D, então vou colocar aqui no Live, ele vai mudar aqui, então não está aparecendo porque eles não estavam selecionados, então eu deixo aqui selecionado, e aqui eu faço esse ajuste. Não sei se vocês conseguem observar que tem aqui um position. O meu celular está pequeno, mas eu espero que para vocês aí esteja maior. Então, ó, não sei se todo mundo está reparando que esse position está mudando. Então, o que eu tenho que fazer para ajustar uma imagem 3D? Eu tenho que escolher aonde é o começo dela. Então, por exemplo, ó, aqui eu não estou no foco, não estou vendo a minha imagem aqui. Então, esse pode ser o começo dela. Aí eu vou entrando dentro dela, vocês estão vendo que ela vai ficando mais no foco, e aí depois eu saio, passo por ela. Não sei se todo mundo percebe isso. Então, o valor ali em Z, ele aumentou. Então, eu tenho que... Imagino que eu vou fazer uma imagem 3D ali de alguma coisa. Então, eu tenho que escolher qual que é o meu começo. Então, qual que é o meu primeiro plano? Então, aqui ele pede. Sete o seu primeiro plano. Então, eu ajusto em Z, na mão aqui, como no microscópio tradicional, tem ali o ajuste do foco. Então, eu vou lá e ajusto qual que é a primeira camada, qual que é ali na objetiva, onde eu estou na base do meu objeto. Eu vou lá e seto esse plano como o primeiro. E aí depois eu atravesso a amostra e chego no topo do meu objeto. Aí lá eu digo que aquele ponto é o last. Então eu tenho que setar qual é o meu ponto inicial, onde eu estou ali na base do meu objeto, e meu ponto final, onde eu já passei por ele. Então vocês reparem que aqui ele colocou um valor de Z, que está em micrômetros, para a posição inicial, e um valor maior para a posição final de Z. Então, aqui é 2.796 e aqui é 2.849. Então, o meu range aqui da amostra foi de 56 microns. Então, deu ir da base até o topo, certo? E aí eu posso dividir, então, esses 53 microns em várias fatias, para eu fazer em cada uma dessas fatias uma varredura em XY e ter a minha imagem de fluorescência. Então, aqui eu posso escolher tanto o número de fatias, se eu quiser eu posso pôr 10, se eu quiser eu posso pôr uma só, mas aí não tem uma imagem, então eu escolho quantas fatias eu quero. Eu posso escolher o intervalo entre essas fatias, eu quero ir de 6 em 6 microns, eu quero ir de 40 em 40. Ou ele também dá aqui uma posição, uma configuração ótima entre um plano e outro. Nesse caso aqui ele está sugerindo 16. Então, eu posso fazer uma resolução um pouco mais baixa. Vocês vão se lembrar que a objetiva também, além de uma resolução lateral, ela tem uma resolução axial. Eu não sei se o Chico entrou muito em detalhes disso, mas são dois tipos de resolução, né? Uma é o quanto ela consegue distinguir num plano e a outra é o quanto ela consegue distinguir axialmente aqui no eixo Z, certo? E normalmente essa resolução em Z ela é maior do que a resolução lateral. Agora eu confesso que não lembro a expressão lá para resolução em Z, mas a lateral é lambda sobre 2n, sobre 2 abertura numérica. Aqui, a axial ela é sempre maior do que isso. Então, aí, dado que eu escolhi os meus slides, quantas vezes eu vou fatiar ali a minha amostra, aí agora não é mais snap, o que a gente vai fazer é start experiment.
Então aqui, ó, vocês olhem que ele está em azul no primeiro plano, então ele está fazendo ali do primeiro plano. A hora que ele acabar esse plano, vocês vão ver que ele vai subir ali um slice. Então está quase no final aqui, se todo mundo consegue ver. Aí, ó, ele subiu para o segundo plano. Então ele vai levar 1 minuto e 18 para fazer isso. Aqui no Gallery, então ele está mostrando, ó, essa imagem no plano inferior, no plano de baixo, depois mais 18, mais 12,4 microns, então estou subindo em Z, mais 24,8 em Z, 37,2, 49,6. Então, aqui, ó, ele já subiu para o penúltimo plano. Então, logo, ele vai começar aqui a fazer nessa região e vai subir para a última fatia. Então, recapitulando, coloco ali uma amostra que é tridimensional. Manualmente, com ajuste ali micrométrico do foco, eu escolho qual é o meu plano inicial. E vou aqui, clico em Set First. E aí passo pela amostra, cheguei depois no final dela. Set Last. Escolho em quantas fatias eu vou dividir ela. E aí eu vou lá e faço a imagem. Então aqui eu vou só colocar 10 fatias para fazer uma outra imagem. E vou aumentar um pouco a velocidade só para fazer um pouco mais rápido essa imagem. Então eu vou de novo aqui, Start Experiment. Agora o que ele vai fazer é 10 fatias. Então se eu vim aqui, agora ele está fazendo um pouco mais rápido, ele dividiu todo aquele meu range em 10 fatias. Certo, pessoal? De novo, eu sei que é difícil, às vezes, só ficar olhando aqui. Isso aqui tem que ser feito na prática, mas é só para ficar aí. Eu, de novo, vou passar o link disso para vocês, vai ficar gravado. Só uma ideia geral de como a gente faz determinadas tipos de imagem aqui nesse software. Então, aqui, de novo, tenho os diferentes planos, ele está fazendo o último da minha amostra. Aí aqui, se vocês repararem, aumentou o número de opções que eu tenho. Aí aqui ele tem uma que é ortogonal, onde eu consigo fazer uma visualização em corte dessa amostra. Mas o mais legal é, deixa eu ver se vai ficar bom aqui, ó, é essa visualização 3D. Não sei se todo mundo vai conseguir ver bonito aí, ó, mas aí a gente pode colocar algumas ferramentas para quantificar isso, eu posso mexer. Mas aqui está a minha imagem tridimensional da lâmina. Então aqui eu posso escolher só mostrar um ou outro canal. Esse canal aqui era para estar vermelho, ele está com algum bug. Mas aqui então eu tenho a minha imagem 3D. Ó. Então tem uma região aqui que é mais alta. Então aí tem algumas coisas, eu posso aproximar, afastar. Posso também vir aqui e fazer em cada canal, fazer algum pós-processamento e aí vai se refletir lá. Aqui só para mostrar para vocês que a gente pode visualizar cada um dos canais. Aqui eu posso inserir essa coordenada
E aí vai funcionar essa opção player aqui, ó. Aqui a velocidade não tão alta. Então aqui, ó, ele começa a 0 e aí vai subindo, né, no tanto de fatias que eu fiz. Então ele mostra uma visão bidimensional. Em cada momento ele está mostrando um plano. Aqui é a mesma coisa, ó, eu posso, nesse Z Position, escolher, olha, me mostra o... Aqui, ó, não sei se todo mundo consegue ver, a fatia 8 de 10, que está a 38,55 microns da origem. Aqui é a fatia 1 de 10, que está a 0 microns da origem. Então, aqui eu posso escolher qual fatia eu vou mostrar das 10 que, nesse caso, eu fiz. Certo? Então, são modos aqui da gente observar isso. Aí aqui também ele tem toda uma série de ferramentas para mostrar essa visualização 3D, algo que deixa isso aqui, dependendo do que você quer enfatizar ou não. Mas essa daqui, só para dizer para vocês, é uma forma geral, então, da gente fazer uma imagem 3D. Certo? Então, manualmente, ajusto o foco, escolho a primeira posição, escolho a última, defino quantos slices ou quanto eu vou de intervalo entre uma amostra e outra e faço isso. Esse é o básico. Opa! Aqui. Ele também tem outras coisas. Vocês estão vendo aqui que tem um modo de escolher qual é o centro da amostra em vez do primeiro e do último. Ele tem aqui também alguns modos de correção e de otimização para fazer essa aquisição tridimensional, porque normalmente, todo mundo vai concordar comigo, que o laser ele vem de baixo. Então, o primeiro slice ali, normalmente ele é pouco atrapalhado. Eu consigo excitar bem e coletar muito bem essa fluorescência. Mas vocês imaginam aí que eu coloquei uma amostra muito espessa aí de um polímero e uma biomassa. Então, a hora que eu entro muito dentro dela lá, a minha excitação chega a menos e a minha fluorescência para sair e coletar, ela é já absorvida, espalhada. Então, aqui eu tenho como fazer algumas otimizações, também aqui por índice de refração e tudo mais, para que eu consiga excitar de uma forma mais eficiente e fazer essa excitação otimizada para cada uma das sessões, certo? Então, isso também é uma possibilidade aqui de ajuste. Mas, para ser bem sincero com vocês, não é uma coisa que a gente usa muito. A gente faz esse 3D tradicional que eu comentei para vocês. Outra ferramenta legal, que eu só vou comentar, a gente não vai fazer, mas é o Time Series, que é, olha, eu quero... professor, o comprimento de onda usado influencia para a qualidade da amostras 3D? Sim, Gabriel, influencia muito. Vocês devem se lembrar que a gente tem aquela história do espalhamento, e quanto mais para o violeta a gente está, mais a amostra espalha. Então, por isso até que uma das coisas que a gente, quando trabalha com tecidos biológicos e tudo mais, a gente usa o laser 2 fótons para fazer 3D, porque ele tem menos espalhamento e a gente consegue ter uma fluorescência melhor. Mas, Gabriel, o grande ponto é que você vai sempre ficar na mão dos seus marcadores, né? Então, se o seu marcador que você tem ali absorve em 400 ou absorve em 500, você tem que fazer o 3D com ele. Se você tiver a possibilidade de usar 2 marcadores, você dá preferência para aquele de maior comprimento de onda, porque ele vai ter menos espalhamento e aí possivelmente a sua imagem 3D vai ficar melhor. Então, o comprimento de onda influencia
na qualidade da imagem 3D. Só que muitas vezes a gente não tem como fugir, né? Porque depende do marcador, certo? Beleza. A outra parte aqui, como eu estava dizendo, é acompanhar. De repente você coloca lá a interação de algum medicamento, de alguma molécula com uma determinada amostra e é acompanhar isso em função do tempo. Então você pode programar aqui o que a gente chama de time series, então quantos ciclos ele vai fazer, o intervalo entre cada ciclo. E aí você pode também escolher aqui, eu quero terminar de modo manual, ou eu quero usar determinado trigger, mandar um sinal aqui para o microscópio para ele começar ou para ele parar. Mas normalmente o que a gente faz é isso aqui. Então, quantos ciclos eu vou fazer e qual é o intervalo entre um ciclo e outro. E aí a gente seleciona tudo e começa a fazer uma sequência de imagens. Então, aqui, por exemplo, eu vou mudar para segundos, só para ilustrar melhor. Então, ele vai fazer uma imagem, vai esperar 1,5 segundos. E aí depois ele vai fazer outra. Aí espera 1,5, depois faz outra. E aí vai fazer um ciclo de 35 vezes isso. Então, se eu clicar aqui, Start Experiment, ele vai começar o primeiro ciclo. Ó. Não sei se todo mundo consegue ver aqui no canto. Aí agora ele está esperando 1 minuto e meio para começar o segundo ciclo. E assim por diante. A única detalhe aqui é que o tempo entre um ciclo e outro não pode ser menor que o tempo para fazer uma imagem. Até aqui, ó, ele está muito... O tempo está muito perto. Eu vou deixar tempo maior entre uma imagem e outra, para vocês perceberem que ele vai esperar depois, ó, ele vai fazer o primeiro ciclo. Não, deixa eu... Se a gente olhar aqui em cima, ó, opa, o tempo entre cada imagem, o tempo de scan é de 6,25 segundos. Então eu tenho que esperar um tempo maior que esse, então eu vou pôr 12 segundos aqui, por exemplo. Então vou lá, Start Experiment. Então comecei o primeiro ciclo. Aí agora, ó, ele vai esperar. Se vocês olharem lá em cima, ele não começou ainda uma nova imagem. Aí agora ele começou. Então, ó, aqui no Gather. Então, ele vai esperar um tempo. Aí, depois de 12 segundos, ele começa a próxima. Você não consegue ver esses quadros aqui que eles estão sendo preenchidos. Então, isso aqui é legal. Coloco alguma coisa numa célula, quero avaliar toda essa cinética. Então, eu posso fazer essa ferramenta aqui, Time Series. Uma outra ferramenta é de fazer um bleaching, uma degradação numa determinada região. Então, eu vou lá e quero degradar uma determinada região para fazer isso. Aí, esse aqui é uma ferramenta um pouco mais complicada. Vocês verem que a hora que eu selecionei ela aqui, ele já abre mais 3. Porque tem uma série de outros parâmetros aqui que a gente tem que ajustar para fazer o bleaching numa imagem, que é degradar uma região e depois acompanhar esse bleaching. Uma outra ferramenta legal é esse Tile Scan, que abriu essa aba aqui. Que é, por exemplo, o que a Érica sonha em ter. Deixa eu até mostrar aqui. Vamos aqui em Laser. Eu vou tirar o modo um dos canais, só para ilustrar melhor o que faz essa ferramenta aqui. Então, deixa eu abrir ela aqui de novo. Vamos supor que eu estou com esse meu campo de visão aqui.
Não sei se todo mundo consegue ver, mas eu tenho ele aqui, certo? Aqui eu só estou pondo a luz transmitida para ilustrar. Só que aí é isso, né, gente? Depende da minha objetiva, eu tenho um tamanho aqui que eu consigo ver da minha amostra. Mas esse tamanho pode não ser suficiente. Eu posso, por exemplo, estar pegando pouco da minha amostra. Eu quero pegar a lâmina toda. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e adiciono, olha, eu quero essa região, e aí depois eu vou, olha, eu quero essa outra, deixa eu ver se ele não está aqui, aqui. Depois eu falo daquela outra parte. Então, eu posso, percorrendo toda a minha amostra, e adicionando regiões que eu quero que ele faça imagem. Então, aqui eu venho, adiciono essa nova região, vou aqui para baixo, adiciono mais uma região. E aí, o que ele vai fazer, então? Ele vai automaticamente varrer toda essa minha amostra. Então, aqui eu adicionei todas essas regiões. Eu agora aqui vou fazer a aquisição da imagem mais rápido, para a gente não demorar tanto. Vou diminuir um pouco a resolução. E aí aqui de novo eu vou em Start Experiment. Então, ó, cada quadradinho desse que ele está gerando é uma imagem de confocal. É uma imagem tradicional onde ele faz a varredura. Só que como essa imagem não é suficiente, eu posso usar essa ferramenta Tile Scan, que aí ele vai reconstruindo toda a minha amostra. Por exemplo, eu tenho aí. Então aqui eu já estou vendo toda a minha lâmina histológica para fazer isso. Essa daqui, não sei se conseguem reparar aí, mas ele não é muito perfeito. Tá vendo que a sobreposição aqui, ela não fica tão certinha, mas ele é bem útil quando a gente tem uma amostra muito grande que não cabe no campo de visão, mas mesmo assim a gente quer analisar ela de forma inteira. Então aqui é uma possibilidade da gente. Então cada quadradinho desse ele está fazendo a varredura laser, depois ele muda o transladador e faz a varredura, a translação ali da amostra. Então aí antes, vocês se lembram que o meu campo de visão era 423 microns por 423 microns. Agora o que eu posso fazer é uma imagem aí. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui a fonte. Sempre dá uns bugzinhos aqui. Mas aqui ele agora vai poder fazer uma imagem da ordem de centímetros. Então isso com essa ferramenta Tile Scan. Que aí o jeito que eu mais gosto de fazer a escolha das regiões é esse bounding grid aqui. Mas você pode vir também e dizer, olha, a partir do centro, faça mais 5 imagens aqui, que ele chama de tiles, na vertical e 5 na horizontal. Aqui tem algumas ferramentas de sobreposição. Aí esse Convex Rule aqui, eu confesso que eu não sei muito bem. O que eu mais uso são esses aqui, Bound, Grid e Center, mais esse Bound aqui. Então, se eu tenho uma amostra muito grande, mas mesmo assim quero fazer microscopia de toda ela, eu posso usar isso aqui. Isso aqui seria bom aí para a Érica e tal, porque ela conseguiria vir medir a profundidade de necrose, mas é que eu acho que é um canhão para a gente matar um mosquito aí, no seu caso, Érica, mas é uma coisa que ele faz também, então a gente pode vir aqui e fazer uma quantificação
maior de profundidade ou uma análise mais global aqui, usando essa ferramenta TileScan. Então, eu posso fazer com que o meu transladador entre em ação e, com isso, eu consigo aumentar o meu campo de visão. Então, ele faz aqui a varredura laser, uma região menor, e depois o meu transladador vai aumentando essa região que eu faço. Sempre lembrar que eu venho aqui, então, depois em Start Experiment para fazer isso. Bom, pessoal, isso é o que eu queria passar na aula de hoje. Não sei se alguém tem algum comentário, alguma coisa. A única outra coisa que a gente só pode aqui demonstrar é mudar o laser. Aqui, alguns outros lasers, a gente tem que fazer um acionamento manual. Então, só recordar com vocês que a gente tem o laser de argônio, que tem essas linhas. A gente tem o hélio neônio, com essas linhas, e tem o laser 2 fótons, que é o Chameleon. O laser de argônio e Chameleon, dos 2 fótons, a gente tem que fazer um acionamento manual de uma chave aqui para ligar eles. Enquanto os outros eu posso fazer um acionamento direto aqui via software. Então aí eu poderia escolher qualquer um desses outros lasers. Dado que eu escolho o laser, eu tenho que vir aqui e ajustar o espelho, dependendo do laser que eu escolho. Então, se for um laser daquele, desses daqui, que é na parte do visível, então tem que escolher o espelho que vai refletir para minha amostra o laser. Uma última coisa, não sei se alguém tem alguma pergunta, mas uma última coisa só para mencionar, para ficar aí registrado na cabeça de vocês, é esse Non-Descanned Mode. Então, lá atrás eu falei do câmera, a gente fez o LSM, o Channel e o Lambda Mode. Esse online fingerprint aqui, eu confesso que eu nunca usei. Quem fez, como eu já disse para vocês, o treinamento mais avançado aqui foi o Chico. Isso aqui eu nunca fiz. Mas a outra coisa que eu já fiz foi esse Non-Descanned aqui. E aí, aonde a gente usa esse Non-Descanned? É quando é a amostra onde eu faço excitação por 2 fótons. E o que significa isso? Porque 2 fótons, vocês vão se lembrar aí de que eu ou o Chico, em algum momento, vocês viram, que ela já acontece no foco. Eu não tenho a absorção de 2 fótons em todo lugar. Eu só tenho onde é realmente o foco da minha objetiva. Então, em teoria, eu não preciso do pinhole. Eu não preciso tirar a fluorescência que não vem do foco. No 2 fótons é aquilo que é a frase que todo mundo já ouviu falar, que é a excitação por 2 fótons, ela já é intrinsecamente confocal. Então, o que significa isso? Que eu não preciso do pinhole. E aí, esse sistema em particular, não sei se vocês vão se lembrar, mas ele tem um conjunto de detectores, uma parte externa aqui, que ele não tem, ele não vai para o pinhole. Então, eu posso simplesmente jogar diretamente a minha fluorescência para um caminho mais curto, que não passa pelos espelhos galvanométricos, pelo pinhole. A luz já sai direto para esses detectores, e aí eles recebem o nome de Non-Descanned Detection, que é os detectores NDD. Vocês talvez tenham ouvido falar esse nome aí. E aí é simplesmente, então a gente escolhe, e aí aqui o ajuste da região espectral é feito manualmente. A gente escolhe os filtros que vão na frente desses detectores, então a gente vai lá e muda o filtro fisicamente ali na mão, e com isso a gente escolhe a detecção quando eu faço
a excitação de 2 fótons e a coleta non-descanned. Ela tem algumas vantagens, que ela é um pouco mais sensível. Então, se eu tenho uma amostra com pouca luz, eu posso fazer essa excitação por 2 fótons e aí já coleto no modo non-descanned. Então, é uma opção aqui de detecção que a gente tem. E aí, daqui a pouco, na hora que eu terminar a gravação, aí eu mostro para vocês aonde fica isso com o celular, só para vocês terem uma ideia. Mas eu queria saber se mais alguém tem alguma pergunta. De novo, eu não quero aqui ficar 2 horas com vocês. Eu acho que em 1 hora eu já passo informação demais. Então, eu fico à disposição para perguntas. Se não, eu só mostro aqui rapidinho com a câmera do celular algumas outras coisas. Alguma pergunta, pessoal?